Simbora, pessoal. Então, agora que vocês clicaram na segunda parte da aula de hoje, vamos responder a essa indagação que eu deixei em aberto. A moça lá tem, sei lá, 16 anos de idade. Foi vítima de estupro. Engravidou em decorrência do estupro e quer abortar. Mas os seus representantes legais, sei lá, o pai, a mãe ou os dois, não concordam com isso. Nesse caso, o procedimento abortivo pode ou não ser realizado? A resposta é não. Nessa situação, não é possível a realização do procedimento abortivo. Se a gestante é incapaz, por exemplo, por causa da sua menoridade, quem deve dar a vênia, quem deve dar a autorização para que o aborto aconteça são os seus representantes legais. Sem essa autorização, em tese, não seria possível a realização do aborto. É claro, como fala muito bem o professor Rogério Sanches no livro dele, assim também como cita o professor Rogério Greco, em tese, seria possível a intervenção do Ministério Público para tentar mediar o conflito de interesses entre a adolescente e os seus representantes legais. Inclusive, eu particularmente concordo muito com o posicionamento adotado pelo professor Rogério Sanches, que ele diz que é até razoável que numa situação como essa, o Ministério Público venha a intervir para tentar entender o porquê os responsáveis são contra, porquê a gestante quer que o aborto aconteça e tentar chegar a uma justa composição entre esses interesses que são conflitantes. Claro, sempre buscando o que é melhor para a adolescente. Só que esse posicionamento demandaria de ser explicado. Isso é uma ideia para ser discutida, talvez, numa questão dissertativa, numa segunda fase de delegado de polícia. Mas como nossa preocupação aqui é a primeira fase das provas de Delta, a ideia e o posicionamento que eu recomendo que seja adotado por vocês é no sentido de que, se a menor quer abortar e os seus representantes legais não autorizam o procedimento abortivo, o procedimento não poderá acontecer. É como se fosse uma condição de procedibilidade, se é que você entende aí a analogia que eu fiz. É como se fosse uma pré-condição para que o médico realizasse o aborto, nesse caso, a autorização dos representantes legais. Se essa autorização não existe, não caberia a realização do procedimento abortivo. Mas vamos mudar um pouquinho o exemplo? Vamos inverter a ordem agora? Vamos supor que a menor está grávida porque foi vítima de estupro. E ela quer manter a gestação. A adolescente lá de 15, 16 anos de idade foi estuprada, mas deseja manter o desenvolvimento gestacional. Só que os seus representantes legais querem que ela aborte. Os seus representantes legais querem que o procedimento abortivo seja realizado. Inclusive, isso é um fato concreto, esse exemplo que eu vou dar agora corresponde a um fato concreto acontecido em um determinado estado da Federação Brasileira, se vocês vão me perdoar, salvo o melhor juízo, foi no estado do Amazonas. Mas, como eu disse, me perdoem se eu estiver dando a indicação equivocada do estado. O que interessa efetivamente é o fato e não o local onde ele aconteceu. Salvo o melhor juízo, lá no estado do Amazonas, houve um caso de uma jovem de 15 para 16 anos de idade, que foi violentada por um tio, por um familiar, foi vítima de estupro praticado por esse familiar. E ela engravidou. Os pais da jovem queriam que ela abortasse, mediante a alegação de que se aquela criança nascesse, todas as vezes que eles olhassem para a criança, iam lembrar da violência sexual, que ali seria um trauma para a família, e a ideia dos pais é que ela realizasse o procedimento abortivo. Só que essa jovem era muito ligada a uma determinada congregação religiosa. E aí ela foi convencida a não realizar o aborto.
ela foi convencida a transformar um ato de violência em um ato de amor. E ela, ainda que menor de 18 anos, disse, eu quero ter o bebê. E aí começou a surgir um conflito de vontades entre a vontade da jovem em manter a gestação. Perceberam que é o inverso do exemplo anterior? A jovem quer manter a gestação e os seus representantes legais querem que essa gestação seja interrompida. E aí? Nesse caso, vale a vontade de quem? Nesse caso, vale a vontade da jovem. A necessidade de autorização dos representantes legais, no caso de uma vítima de estupro menor de 18 anos, é para a interrupção da gestação. A lei não exige a autorização dos representantes para fins de manutenção da gravidez. Perceberam a sutileza? O que a lei diz é que se a adolescente for, por exemplo, abortar, porque foi estuprada, os seus representantes legais têm que autorizar. Beleza, está no texto normativo. Agora, o inverso não. Se ela, ainda que menor de idade, pretende manter a gestação, ela não precisa de autorização dos seus representantes legais. A manutenção da gestação em caso de gravidez decorrente de estupro, no caso, óbvio, de uma vítima menor ou incapaz a qualquer título, não, frise bem a negativa das minhas palavras, não demanda de autorização de representante legal. Pegaram o bizu? Mas vamos mais além. Existe ainda uma terceira hipótese onde o aborto é considerado legal. É no caso de gestação de anencéfalos. Essa hipótese, ela não é normativa. Ela foi estabelecida através do julgamento da ADPF 54. Para quem não está ligado na sigla, a ADPF é Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 54. Através dessa ADPF, o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar sobre a hipótese de aborto no caso de gravidez, no caso de gestação de anencéfalos. Mais especificamente, em se tratando de anencefalia total. E eu já falei para vocês aula passada e faço questão de repetir. Eu sei que esse tema suscita muitas paixões e vocações religiosas. E como eu disse, não me cabe aqui estar discutindo religião ou vocação pessoal. A informação que eu vou lhe dar agora não é a informação que eu acho mais certa ou mais errada. Eu não vou externar nesse momento nenhuma hipótese de juízo de valor. Eu vou lhe dizer qual foi o entendimento emanado do STF a partir da ADPF 54, que é o entendimento que você deve adotar para as provas de concurso. Acabou-se. Se está certo, se está errado, se é um absurdo, se não é, porque tem gente que diz que essa ADPF 54 é um absurdo, outros dizem que está certa, se é certo ou errado, justo ou injusto, não sou eu que vou discutir isso aqui. Porém, para fins de prova, vocês precisam adotar o posicionamento do STF, que foi no sentido de que, caso fique comprovado que a mulher traz no seu ventre o desenvolvimento de feto anencéfalo, e para quem não está ligando o termo ao tipo de desenvolvimento, fetos anencéfalos são aqueles que, no desenvolvimento embrionário, não formam o sistema nervoso central ou não formam a ligação da coluna cervical com o sistema nervoso central. Existem algumas modalidades que geram anencefalia total. Uma delas é não se formar sistema nervoso. Ao longo do desenvolvimento embrionário,
acontece uma série de segmentações no feto. E algumas dessas segmentações vão formar a coluna cervical, outras vão formar o sistema nervoso, outras vão formar a ligação da coluna cervical com o sistema nervoso. Existem casos onde, ao longo do desenvolvimento embrionário, o sistema nervoso não é formado. Isso é hipótese de anencefalia total. E existem casos que, embora o sistema nervoso seja formado, não é formada a ligação desse sistema nervoso com o restante da coluna cervical. Em outras palavras, segundo o Supremo, no caso de anencefalia total, porque o sistema nervoso não foi formado, ou porque não foi formada a ligação do sistema nervoso com a coluna cervical, a vida do bebê fora do meio intrauterino seria inviável. E por ser inviável, ainda segundo o Supremo, caberia à gestante o direito de escolha se gostaria de dar à luz, ainda que sabendo se tratasse de uma gestação de anencéfalo, ou se gostaria de interromper o desenvolvimento gestacional. Perceba, o que o STF, através da ADPF 54, estabeleceu foi o direito de escolha concedido à gestante. Muitos, inclusive, na época, falaram assim: o Supremo agora quer obrigar a gestante a abortar. Não. Eu me lembro que, na época, o senhor ministro Marco Aurélio Mello fez uma série de audiências públicas para discutir o aborto de anencéfalos, e ele, em todas as audiências, ele deixava bem claro, ele deixava bem notório que o que estava sendo discutido não era uma obrigatoriedade de realização do procedimento abortivo. O que estava sendo discutido era um direito, uma possibilidade. A mulher seria dada a possibilidade de escolher se ela gostaria ou não de realizar o procedimento abortivo. Pois bem, através da ADPF 54, esse direito à gestante foi assegurado. Em ficando comprovado que ela traz no seu ventre uma gestação de anencéfalo, ela, caso queira, caso entenda razoável e cabível a sua situação, ela pode, através de procedimento realizado por médico, interromper a gestação. E não existirá, nesse caso, nenhuma hipótese de crime. Da mesma forma que, se ela entender razoável, ela pode levar a gestação até o fim. E um detalhe, tá? Não é preciso autorização judicial. Ouviram o que eu disse? Não é preciso, não é necessário autorização judicial. Em ficando comprovado, a mulher faz o ultrassom, faz os exames de praxe lá, em ficando comprovado a anencefalia total, ela pode sim realizar o procedimento abortivo através de um médico, do médico que lhe assista ou de qualquer outro médico que obviamente tenha condições para tal procedimento. Essa é a ideia que está na ADPF 54. Agora um detalhe, viu? Eu escutei muitos alunos, depois que a ADPF 54 foi julgado, falarem assim: eita, o Supremo agora está autorizando aborto em caso de má formação congênita. Cuidado, essa generalização está errada. O Supremo não está autorizando aborto, e frise a negativa das minhas palavras, o Supremo não está autorizando aborto em caso de má formação congênita. A autorização foi específica para o caso de anencefalia total. Vamos supor que, através de exames pré-natais, se descubra que a criança vai nascer com síndrome de Down, síndrome da superfêmea, síndrome de Lancaster-Turhan ou qualquer outra situação como essa. A mulher pode abortar? É óbvio que não. Isso seria eugenia, que é algo nefasto, deplorável e que deve ser combatido com todas as forças.
Ah, professor, a mulher fez o exame aqui e descobriu que a criança dela vai nascer, mas já vai nascer sem poder andar. Já vai nascer com paralisia. Ela pode abortar? Não, não pode. A autorização para a realização do aborto é quando não existe possibilidade, segundo o entendimento do Supremo, de vida viável fora do meio intrauterino em decorrência de anencefalia total. É isso que diz a ADPF 54. Ok? Pegaram o bizu? Novo de loja? Professor, se a gestante for menor de idade, ela, a mulher grávida, mas é menor de 18 anos, descobriu que tem um desenvolvimento gestacional de anencéfalo. Ela, para abortar, precisa de autorização dos pais? Não, não precisa. É um direito dela. A ADPF não faz exigência de autorização de representante legal, nesse caso, para que o aborto seja realizado. Beleza? Para fechar o balaio aqui sobre aborto, vamos destacar os principais temas cabulosos que lhe podem ser cobrados em prova. Inclusive, alguns desses temas eu já comentei com vocês desde a aula passada, como é o caso do primeiro. Pílula do dia seguinte é substância abortiva? Já vimos que não. Na aula passada eu expliquei para vocês que o objetivo da pílula do dia seguinte era impedir o início do desenvolvimento gestacional. Era evitar que a gestação começasse. E, tecnicamente, aborto é interromper gestação. Como eu já conversei aqui com vocês, para que exista a prática do crime de aborto, primeiro tem que ter gestação, que é o objeto do delito. Existindo gestação, eu posso pensar no cometimento, na tipificação, na ocorrência do crime de aborto. O que a pílula do dia seguinte faz é impedir que esta gestação ocorra. É impedir que o ovo se prenda ao endométrio e passe por o processo de nidação. Então, como já falamos, pílula do dia seguinte não é substância abortiva. Segunda pergunta cabulosa que poderia aparecer na sua prova. Existe possibilidade de caracterização de aborto em caso de gravidez ectópica? Vamos por partes. Primeiro, o que é que significa, lá em medicina legal, esse termo, gravidez ectópica? Gravidez ectópica é o que muitos chamam de forma mais genérica de gravidez tubária. Nós teremos gravidez ectópica ou tubária quando o desenvolvimento gestacional se dá não no útero, mas sim nas trompas de falópio. Se você puxar um pouquinho aí pela sua memória, você vai lembrar que na aula passada eu expliquei como é que ocorria a fecundação. Eu disse que a mulher liberava um óvulo às trompas e, em praticando o ato sexual, poderia existir a fecundação. Pois bem, a fecundação, o momento de encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre nas trompas. Em uma situação de normalidade, o óvulo fecundado, agora chamado de ovo, se desloca das trompas até o útero, lá chegando se prende a um endométrio, vasculariza e daí para frente tem-se o processo de desenvolvimento gestacional. Nós explicamos isso. Mas em certas situações pode acontecer do ovo não se deslocar até o útero, do ovo se prender às paredes das trompas de falópio e lá mesmo vascularizar e iniciar o desenvolvimento gestacional. Isso acontece, por exemplo, no caso de mulheres que têm ovário policístico. Existem hipóteses onde a policistia ovariana pode fazer com que o ovo venha a se desenvolver no ovário. Isso acontece também com algumas mulheres que acabam desenvolvendo, tem até um nomezinho técnico, vocês vão me perdoar, eu não lembro o nome da síndrome, mas algumas mulheres, elas acumulam muitas células adiposas na parte interna das trompas de falópio. O endométrio é uma parede de mesoqueratina e lipídio. Lipídio é gordura. Pois tem mulheres que conseguem acumular, claro que de forma anômala, células adiposas nas paredes internas das trompas, e o que acaba acontecendo é que essas células funcionam como se fosse um pseudoendométrio. Então vem o ovo, acaba se prendendo na parede da trompa, vascularizando,
e lá vai acontecer o desenvolvimento gestacional. Essa é a ideia da gravidez ectópica. É a gravidez que se desenvolve nas trompas. A regra é que gravidez ectópica tenha que ser interrompida. A regra é que gravidez ectópica, se ela não for interrompida, ela acabe gerando a morte da mulher. Eu digo a regra, porque em medicina legal sempre vai ter uma exceção. Sempre vai ter aquele caso raro da mulher que deu à luz a uma criança normal e que a gestação foi nas trompas. Mas, em regra geral, as trompas, não possuem calibre para permitir o desenvolvimento gestacional. Se a criança começar a se desenvolver ali, vai romper as trompas, vai gerar hemorragia, vai elevar muito a pressão da mulher. A mulher pode morrer de eclâmpsia, pode morrer de hemorragia. Então, em gravidez tubária, o procedimento clínico indicado é a interrupção da gestação. É por isso que não se caracteriza, segundo a doutrina majoritária, claro, sempre existem posicionamentos dissonantes, mas segundo a doutrina majoritária, não se caracteriza crime de aborto quando ocorre a interrupção da gravidez ectópica. Até porque essa gravidez deve efetivamente ser interrompida como forma de preservar a vida ou a integridade física da gestante. Então, nas hipóteses de gravidez tubária, o procedimento destinado a interromper essa gestação não poderá ser caracterizado como aborto. O aborto seria se a gravidez estivesse se desenvolvendo no útero, mas se o bebê encontra-se nas trompas, tem-se isso como uma necessidade imperativa para preservar a vida ou a integridade física da mulher. Beleza? Então matamos o segundo tema cabuloso. Na modalidade, terceiro tema, na modalidade de aborto com o consentimento da gestante, podemos dizer que existe uma exceção à teoria monista? Não, não existe. Eu já expliquei isso para vocês na aula anterior. Se uma mulher procura uma clínica abortiva e paga, por exemplo, para que um médico realize nela o aborto, eu tenho dois crimes distintos. São duas tipificações diferentes. A mulher responderá nos termos do artigo 124, autoaborto. E o cara que realizou o procedimento mediante pedido, vênia, autorização da mulher, responderá nos termos do artigo 126, aborto com consentimento da gestante. Então, não é exceção à teoria monista, porque são dois crimes distintos. Existe crime de aborto culposo? Não, não existe. A lei penal brasileira não prevê modalidade culposa para a conduta abortiva. Eu, inclusive, já tinha conversado isso com vocês quando nós estávamos aqui falando de crime doloso e de crime culposo. Quando lá nas primeiras aulas do nosso curso, nós estávamos falando sobre o artigo 18 do Código Penal, eu disse, olha galera, o crime de aborto só admite como elemento subjetivo o dolo. Não há de se falar em aborto culposo por falta de previsão normativa. Eu dei até o exemplo na época da mulher que estava grávida, mas que estava com enjoo, com gastura, e por imprudência toma um remédio para enjoo que acaba lhe produzindo um resultado abortivo. A mulher perde o bebê. Ela queria perder o bebê? Não, mas foi imprudente. É crime da parte dela? Não, porque não existe aborto na modalidade culposa. Mas tem mais. É possível aborto provocado por meios psíquicos? Pense num tema cabuloso na nossa doutrina. Pense num negócio que os doutrinadores se degladeiam, claro, no bom sentido, é esse. Se é possível ou não se produzir aborto por meios psíquicos. Com todo o respeito a quem possui entendimento diferente. Existem grandes professores, grandes doutrinadores que têm entendimento diverso do que eu vou colocar. Mas, para fins de provas, eu recomendo que vocês adotem um posicionamento que é possível sim a produção do resultado abortivo por meios psíquicos. Como assim? Existem alguns efeitos
efeitos que são reconhecidos como válidos pela medicina legal. Entre eles, o efeito placebo. Muitas pessoas acham que o efeito placebo só pode ser usado para o bem. Não. Existe o efeito placebo utilizado para curar, mas existe o efeito placebo utilizado também para prejudicar. Para quem nunca ouviu falar em efeito placebo, o efeito placebo é o efeito da autossugestão. É você fazer com que a psique do indivíduo acabe influenciando sobre o seu corpo e seu estado de saúde. É aquela história. Você pega um paciente que está sentindo dor, dá a ele uma pílula de farinha, de açúcar e diz que é um potente anestésico. Ele toma aquilo ali, acreditando ser um potente anestésico, e o seu corpo começa a produzir dopamina e endorfinas. E a dor dele passa. Quando, na verdade, ele não tomou anestésico algum. Ele foi induzido a acreditar que estava tomando anestésico e o seu corpo acabou produzindo substâncias que fizeram cessar a dor. Isso é o que se chama de efeito placebo. Se o efeito placebo pode ser utilizado para curar, ele também pode ser utilizado para agravar a situação do paciente. Algumas vezes o paciente tem um pequeno problema de saúde e uma pessoa insidiosamente, dolosamente, começa a botar na cabeça do paciente que o estado de saúde dele é mais grave do que efetivamente é. E esse paciente começa a definhar, e a psique agindo sobre o corpo acaba gerando efetivamente um estado de saúde mais complicado. Pois bem, como existe essa possibilidade de efeito placebo para o bem ou para o mal, eu recomendo que vocês adotem o posicionamento no sentido de que seria possível sim se produzir aborto por meios psíquicos. É claro que um elemento probatório, isso aqui é a famosa tese de laboratório. Isso aqui é a famosa situação para discussões acadêmicas, porque para você provar isso na vida real, pense no apocalipse, pense no trabalho. Mas em tese, pensando no fantástico mundo de Bob, que é o direito no seu estado perfeito, eu recomendo que para fins de prova, você diga que é possível, por meios psíquicos, você levar uma mulher a abortar. Imagine só que a mulher está grávida, e aí você começa a botar pilha na cabeça dela, você começa a dizer que ela está doente, você começa a dizer que ela não consegue segurar aquela criança na barriga, e ela vai deprimindo, e ela vai definhando, e ela acaba por perder o bebê. Sua intenção é que ela abortasse. Você não deu um remédio a ela, você não tocou nela, mas só o moído aqui no pé do ouvido. Só aquela influência que você estava gerando fez com que a mulher deprimisse, fez com que a mulher baixasse a imunidade, fez com que a mulher não tivesse mais a plena condição de manter a gestação e ela acaba perdendo o bebê. Se sua intenção era a interrupção da gestação, o posicionamento que eu recomendo que seja adotado é no sentido de que o indivíduo deve sim responder pelo crime de aborto, ainda que os meios por ele utilizados não tenham sido físicos propriamente dito, ele não tenha tocado no sentido físico na gestante, mas ele conseguiu por meios psíquicos induzir a realização do aborto. Agora eu insisto, vai ter doutrinador que vai dizer que isso é besteira. Vai ter doutrinador que vai dizer que essa história da psique sobre o corpo não se manifesta. Porém, para fins de prova, o posicionamento a ser adotado, ou que eu recomendo que seja adotado, é que é possível sim. Beleza? Vamos lá. No caso de gravidez gemelar, em sendo praticado o aborto, quantos crimes temos? A gente já conversou isso aqui. Vai depender da ciência que o meliante tem sobre a condição de gravidez gemelar da vítima. Gravidez gemelar é gravidez de gêmeos. Se o agente delituoso não sabe e não tem como saber que a gestante traz no seu ventre 2 crianças, ou 3, não interessa, que a gestante traz no seu ventre gêmeos, ele só responderá por um único crime de aborto. Se ele não sabia e não lhe era razoável presumir, frise a negativa, se o agente delituoso não sabia e não lhe era razoável presumir que a gravidez era gemelar, se ele não tinha como saber que eram gêmeos, ele só responderá por um crime de aborto. Porque caso o posicionamento adotado fosse diverso,
seria imputação objetiva. Agora, se ele sabe, se o meliante tem consciência que a mulher traz no seu ventre gravidez gemelar, e ainda assim ele vai lá e conscientemente produz o aborto, ele responderá, se forem 2, por 2 crimes de aborto. Se for uma gravidez de quíntuplos, em tese, ele responderá por 5 crimes de aborto em concurso formal imperfeito. Com a mesma conduta, se ele sabe que tem 5 meninos na barriga da mulher, com a mesma conduta, ele gerou 5 crimes de aborto. Ele praticou uma conduta, gerou 5 resultados. Só que todos os resultados eram baseados em desígnios autônomos. Desde o primeiro momento, ele queria interromper todas as gestações. Concurso formal imperfeito ou impróprio, tanto faz, nós já estudamos isso, tanto faz ser chamado concurso formal imperfeito ou impróprio. Então, matamos aí mais um tema cabuloso. Próximo. Como diferenciar o aborto com resultado em lesão corporal grave da lesão corporal grave com resultado em aborto? Quer saber? Clica, por favor, na terceira parte da aula de hoje.